Olá pessoal, tudo bem? Que bom que você está aqui conosco de novo. Sou o professor Pedro Sérgio, da equipe de História aqui do ESAG Medicina. Hoje nós vamos trabalhar um dos temas assim clássicos que nós sabemos que vai cair em algum grande vestibular: reforma religiosa. Acredito que todos vocês sabem qual é a importância da reforma religiosa. Ela vai além da religião. Ela, primeiro, elimina o monopólio que a Igreja Católica exercia na Europa Ocidental. Não perca de vista, a reforma religiosa acontece no século XVI, mas já no século XI nós temos o primeiro rompimento importante dentro do cristianismo, que é o chamado Cisma do Oriente, com o nascimento de uma outra igreja cristã, a Igreja Cristã Ortodoxa Grega. Então, desde a Idade Média, a Igreja Católica não era a única profissão de fé cristã do mundo. Você já tinha uma outra religião importante. Mas na Europa Ocidental, a Igreja Católica exercia tremendo monopólio. Aliás, quando a gente pensa em Igreja Católica na Idade Média, a gente tem aquela imagem consolidada de uma igreja que controlava os hábitos, controlava os costumes, igreja que apoiava ou derrubava reis e uma igreja que inclusive tinha seu próprio exército. A Igreja Católica é um país, não perca isso de vista. A Igreja Católica é um Estado. O Papa é um chefe de Estado. E como chefe de Estado, ele sentia-se absolutamente à vontade para manter uma força militar, atacar ou se defender quando julgasse necessário. Isso está claro? Então vamos lá. Uma das características da Igreja Católica desde a Alta Idade Média era uma questão de riqueza, opulência, uma certa distância em relação ao povo. Como se explica isso? Fácil. É que as pessoas que compunham o alto clero, os cargos mais importantes da igreja, os bispos, os arcebispos, os cardeais e o próprio Papa, normalmente vinham da nobreza, normalmente vinham da classe dos grandes proprietários, dos senhores e guerreiros. Não é verdade que uma pessoa da camada mais pobre, um servo, não pudesse entrar para a igreja. Nós tivemos vários casos de pessoas oriundas das camadas mais pobres e que conseguiram fazer parte do clero católico, mas essas pessoas jamais passariam da condição de padre, jamais passariam da condição de baixo clero. Portanto, essa distância da igreja em relação às pessoas das camadas mais humildes é uma relação natural a partir do momento que a cúpula, que as pessoas que ocupavam os cargos mais importantes da igreja vinham da nobreza. Tudo bem? Outra coisa também importante era o fato de que dentro do clero você tinha uma prática de aliciamento, venda de cargos, conspirações, um clero que muitas vezes não seguia os seus preceitos. Você tem o caso famoso, o caso muito famoso do Papa Borgia, do Papa Alexandre, que mantinha no Vaticano esposa, filhos bastardos. E as pessoas sabiam que esse tipo de quadro acontecia na Igreja Católica. Você tem então uma igreja rica, uma igreja cujos membros dos cargos mais importantes, aqueles que ocupavam os cargos mais importantes, eram da nobreza, estavam mesmo distantes do povo e não mediam esforços para estabelecer as suas relações de poder. Bom, então, podemos dizer que até que demorou para acontecer um movimento mais contundente contra a Igreja Católica, não é? Gente, na verdade aconteceram muitos movimentos contra a Igreja Católica. A diferença desses movimentos que a gente vai tratar agora é que eles tiveram um apoio político importante. Não imagine que na Idade Média a Igreja tivesse essa proeminência sobre a sociedade e ninguém questionasse. Nada disso. Muita gente se colocava contra essa postura da Igreja Católica, muito mais política e menos religiosa. Mas talvez não tivesse um apoio suficiente para levar o movimento adiante. Quero esclarecer aqui duas coisas que estão no quadro e que o vestibular vai te cobrar. Simonia é uma palavra que muitos de vocês têm no material didático, mas passa batido. Você leu no material didático, mas fez de conta que a palavra não estava lá. Só que você tem que saber o que é isso daqui. Simonia deve ser interpretada como comércio de cargos ou de relíquias. Como é que funcionava isso? Então, digamos que eu fosse um nobre de uma região importante
Como nobre, eu tenho então um poder político, mas eu também queria ter poder religioso naquela região. O que eu vou fazer então? Eu vou oferecer à Igreja Católica uma quantidade poupuda de dinheiro em troca do meu filho ser nomeado bispo da região. Aí isso acontecia? Acontecia. A Igreja Católica nomeava bispos porque ela estava vendendo o cargo. O nome disso era simonia. Existiram papas que só foram eleitos papas pelos demais cardeais porque pagavam para esses cardeais a fim de que este camarada ou outro fosse eleito. Podemos dizer então que muitas vezes o cargo de papa era meio que na base do leilão. Quem pagasse mais levava. Tudo bem? Isso também era chamado de simonia. E uma outra prática de simonia era você comercializar objetos supostamente sagrados. Então você tinha aquela coisa de, por exemplo, um fio de cabelo. E aí, mas de quem é esse fio de cabelo? Este fio de cabelo é de Maria Madalena. E quem tiver este fio de cabelo terá a graça de Deus. Então você tinha fio de cabelo de Maria Madalena, você tinha lasquinha de madeira da cruz de Jesus, você tinha os ossinhos do burro que transportou Jesus de Belém para Nazaré. O que você imaginar era comercializado. O meu favorito, não estou brincando, vai lá pesquisar. O meu favorito em uma região do norte da Espanha, você tinha um fulano no meio da praça vendendo um monte de garrafas. Você olhava a garrafa, ela estava vazia. Tinha nada dentro. Aí você perguntava pro dono da barraca: o que você está vendendo aí? A resposta dele: nesta garrafa tem o ar da gruta na qual Jesus nasceu. Na boa, né, gente? O cara até podia vender a garrafa. O problema não é vender, o problema é comprar, né? Tenha santa paciência, comprar uma garrafa dessa, mas aí é uma questão de fé das pessoas, e as pessoas acreditavam que tendo aquela garrafa com o ar da gruta na qual Jesus nasceu, você teria uma graça diferente. Ok. Foi então que a Igreja Católica, para concluir a construção da sua sede, a Basílica de São Pedro, começou a comercializar cartas que poderiam dar o perdão à pessoa que tivesse essa carta em seu poder. Indulgência quer dizer perdão. Significava dizer que quando você comprava uma carta de indulgência, você estava automaticamente adquirindo o perdão de Deus. E o melhor, você poderia comprar essa carta para um parente seu, não precisava ser para você. Então, digamos, você tinha um tio que tinha participado de uma batalha e você achava que o tio tinha matado muita gente, então ele era pecador, ele podia estar no purgatório. Você comprava a carta e a alma do saía de lá e ia direto para o paraíso. Sensacional. Foi então dentro deste contexto que um monge, seguidor de Santo Agostinho, então um monge agostiniano, de lá da região que hoje nós chamamos de Alemanha, em uma universidade chamada Wittenberg, esse professor de teologia, chamado Martinho Lutero, resolveu protestar publicamente contra o comércio de indulgências. Como fez Lutero? Ele resolveu, nas portas da catedral, afixar uma série de folhas com frases criticando a Igreja Católica e o Papa. Eram 95 frases muito duras ao todo. Ficaram conhecidas como 95 teses. Então, Martinho Lutero, ao publicar a sua insatisfação, obviamente estava dando uma demonstração à igreja de que a insatisfação dele estava externada, estava sendo demonstrada para várias pessoas e que ele queria repercussão. A Igreja Católica sempre dava a essa pessoa a chance de se retratar. Venha a Roma e se retrate. Martinho Lutero acabou permanecendo sob a proteção dos nobres alemães. Os nobres alemães, em especial o Duque da Saxônia, Friedrich, ou Frederico, se você preferir, ele vai proteger Martinho Lutero com um objetivo muito claro, de que Lutero se tornasse o líder de um movimento que criasse um novo segmento cristão e permitisse à nobreza alemã se livrar da influência da Igreja Católica. O que eu estou querendo dizer é que Martinho Lutero não tinha intenção no início de fundar uma nova religião. Mas, uma vez que a nobreza alemã protegeu Martinho Lutero de uma dura perseguição da Igreja Católica, ele se convenceu que talvez isso fosse o melhor. Foi aí então que Lutero acabou fazendo coisas muito importantes, como por exemplo, traduzir a Bíblia para o alemão, uma vez que ele vai apresentar uma nova interpretação da salvação. Segundo o catolicismo, a salvação se dá
pelas boas obras que você faz ao longo da vida, e óbvio, porque você deve acreditar que a igreja é a intermediária entre Deus e os homens. Sem a igreja você não se salva. Aí vem o Martinho Lutero e diz que a salvação se dá pela fé e pela livre interpretação da Bíblia. Ou seja, Martinho Lutero acreditava que o homem pode se salvar sem exatamente uma instituição para fazer essa intermediação. Nesse sentido, o que é uma igreja para Martinho Lutero? É o local onde as pessoas se reúnem para fazer as suas orações, para fazer as suas reflexões, mas Martinho Lutero não vai dizer que, não, sem uma igreja você não consegue se salvar. Não, a salvação é um ato individual. É isso que o Martinho Lutero vai dizer. Beleza, pessoal? E também Martinho Lutero vai entrar numa outra diferença com a Igreja Católica, que tem um conjunto de 7 sacramentos. Martinho Lutero vai reduzir a apenas 2, o batismo e a Eucaristia, e a comunhão. Tudo bem? A reforma de Lutero, então, ficou ali mais ou menos circunscrita à Europa Central, a região que hoje seria a Alemanha. Martinho Lutero publicou as 95 teses em 1517. Em 1536, você vai ter um outro movimento reformista importante, mas que vai acontecer ali em Genebra, na Suíça. Esse movimento vai ser liderado por um outro monge, João Calvino. Segundo a Igreja Católica, vamos relembrar? Segundo a Igreja Católica, como é que um homem se salva? Pelas boas obras que ele faz ao longo da vida. Segundo Lutero, como é que um homem se salva? Pela fé e pela interpretação das Sagradas Escrituras. Segundo João Calvino, um homem não pode fazer nada para se salvar. Na verdade, segundo João Calvino, o homem nasce salvo ou nasce condenado. É a chamada predestinação. Portanto, em vida, o homem não vai buscar a salvação. Em vida, o homem vai buscar os sinais da salvação. O homem em vida vai tentar saber se está salvo ou se está condenado. E qual é o caminho para você buscar esses sinais? O trabalho. Através do trabalho, você tenta melhorar a sua condição de vida. Você acumula capital. Cuidado! A salvação não quer dizer ser rico. Muito cuidado com isso. Vamos pensar o seguinte: um homem é muito rico e seu filho tem um bom nível de vida. Então o filho dele está salvo? Não, porque o filho dele tem riqueza, mas essa riqueza não é proveniente do trabalho. Ou seja, nós temos um homem muito pobre e ele, através do trabalho, sai da pobreza, melhora a sua condição de vida. Isso é um sinal da salvação. Portanto, não pode você fazer essa associação imediata. Então o cara, para se salvar, ele tem que ser rico. Não, ele tem que melhorar a sua condição de vida através do trabalho com este acúmulo de capital. É por isso que o vestibular vai acabar te cobrando, em certa medida, que essa religião fundada por João Calvino, e que a gente vai chamar de calvinismo, vai ter o apoio dos setores burgueses da Europa neste período do século XVI e do século XVII. Portanto, a reforma luterana, a reforma calvinista são uma resposta a essa postura monopolista da Igreja Católica. E nós temos que entender que a reforma religiosa é um rompimento importante, porque afinal de contas ela vai permitir uma transformação não só religiosa, ela permite uma transformação social e econômica da Europa Ocidental. E aí eu vou pedir para vocês que vocês voltem para o nosso canal, porque a aula de reforma religiosa não acabou. Nós temos ainda outras informações importantes, mas que a gente passa daqui a pouco. Tudo bem? Conto com vocês com a aula de reforma religiosa, segunda parte. Beijo para todos. Paz.